do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre as operações envolvendo os números racionais. Então, não sei se vocês se lembram disso, mas os números racionais, eles podem ser representados de duas maneiras. Eles podem ser representados na forma fracionária, em forma de fração, e também na forma decimal, que é aquele famoso número com vírgula. Vocês já utilizaram esses tipos de número no dia a dia de vocês? Frações como, por exemplo, 1/4 ou números decimais como, por exemplo, 25 centésimos? Então, esses valores eles são bem comuns no nosso dia a dia, são muito utilizados no nosso dia a dia. Vamos entender então o conceito desses números na matemática? Então veja, os números racionais, eles são aqueles números formados, são todos os números que podem ser escritos, aliás, na forma de uma fração. Ou seja, essa seria uma fração, P sobre Q, onde o valor P, que é a parte de cima da fração, que chamamos de numerador, pode ser qualquer número inteiro. E o número Q, que é o denominador da fração, também pode ser qualquer número inteiro. Só lembrando que os números inteiros é o conjunto dos números positivos mais os números negativos, tá? Então, os números racionais sempre serão representados por uma fração. E quando eu faço a divisão do numerador pelo denominador dessa fração, eu tenho um número decimal. Por isso, são representados pelos números na forma fracionária ou decimal. Então, todo número natural, ele também é um número inteiro e racional. E todo número inteiro também é racional. Veja que dentro do conjunto dos números racionais, que é o que a gente está vendo hoje, estão o conjunto, dentro desse conjunto estão inseridos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, e o conjunto dos números naturais, representado pela letra M, ok? Então, vamos pensar um pouquinho nesta situação? Esta é uma situação bem presente no nosso dia a dia, que fala da temperatura. Muitas vezes a temperatura não é um valor exato, E às vezes ela é representada de forma fracionária ou decimal. Então nós temos aqui, se a temperatura em graus Celsius era de 2,5 graus abaixo de zero e subiu 4 graus, então ela passou a ser 1,5 grau acima de zero. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que essa temperatura abaixo de zero, para começar, ela é uma temperatura negativa. E vocês perceberam que ele representou a temperatura negativa em forma de fração. Na verdade, esse número que está aqui, ele é um número misto, Porque ele tem uma parte inteira e vem acompanhado de uma fração, tá? Então, muitas vezes a temperatura também pode ser representada dessa forma. Muitas vezes também a gente vai transformar essa fração mista em uma fração, em uma única fração, ok? Bom, o que ele fala mais? Aqui ele coloca como a gente pode indicar o cálculo que foi feito nesse exemplo. Então, ele tinha uma temperatura negativa abaixo de zero, menos 2,5 graus. E aumentou mais 4 graus. Se ela aumentou, esse valor tem que ser positivo. E o resultado final igual a 1,5, tá? Veja que aqui ele fez o jogo do sinal, ele aplicou a regra do sinal, onde dois sinais positivos são transformados em um sinal positivo, permanece positivo, ok? Bom,
Nós também poderíamos ter representado essa mesma leitura na forma de números decimais. Então, veja como ficaria o 2,5. Então, menos 2,5 mais 4 igual a 1,5. Então, é a mesma representação da situação anterior, porém, na forma de números decimais. Então, como ficaria? Menos 2,5 mais 4 é igual a 1,5. Ah, mas eu faço subtração aqui nessa continha? Sim, porque você tem um termo, um número que é negativo e um número positivo. Né? Se você talvez não consegue visualizar isso para a temperatura, que é o que está falando esse exercício, você pode, por exemplo, pensar assim, olha, você deve R$2,50 ou 2,5 e ao pagar a sua continha você dá R$4. Então significa que você vai receber o troco, você vai receber um valor positivo, né? Então o valor tem que ser positivo. Outra forma de resolver isso é pensar assim, olha, o maior valor aqui, ele é positivo, né? 4, ele é maior que 2,5. Então, como o maior valor é positivo, o seu resultado ele também tem que ficar positivo. Se o maior valor fosse negativo, seu resultado ficaria negativo, ok? Bom, então vamos praticar um pouquinho. Nesse praticando 1, ele fala assim, que quando a temperatura passa de menos 1,8 graus Celsius para menos 4,2 graus Celsius, qual é a variação? Então lembra que quando a gente fala essa palavra variação, ela está remetindo a uma operação matemática. Qual é essa operação? Será que é a operação de mais? Será que é a operação de menos? Tá? Então, eu vou deixar você pensar um pouquinho e resolver o exercício. Na sequência, a professora já volta para a correção.
Vamos lá, pessoal? Então, veja, nesse exercício, ele falou a palavrinha variação. Nesta situação, quando falamos a palavra variação, significa que vamos fazer a subtração, continha de menos, da temperatura final menos a temperatura inicial. Então, veja, qual é a temperatura final? Temperatura final menos 4,2, menos a temperatura inicial, que também é negativa. Então, veja, eu tenho que colocar os dois sinaizinhos de menos aqui, claro, separados pelo parênteses, porque eles não podem ficar juntos, mas eu tenho que fazer o jogo do sinal, né? Eu tenho que transformar menos com menos em mais. Então, veja, nós temos menos 4,2 mais 1,8. Significa que, né, a variação de temperatura foi igual a menos 2,4 graus Celsius, ok? Então, o que você vai fazer no seu caderno? Você vai fazer uma subtração normal, tá? Você vai fazer lá, quanto que é 4,2 menos 1,8? Ok, fez a subtração. Só não pode esquecer que o resultado ele tem que ficar negativo, né, pessoal? Por que que tem que ficar negativo? Porque o maior número aqui é negativo, certo? Então, vamos para o próximo praticando, tá? Olha lá a nossa resposta, menos 2,4 graus Celsius. Então, essa temperatura, como ficou negativa, ela diminuiu 2,4 graus Celsius, ok? Então, vamos para o nosso praticando 2. Preste atenção. Qual o valor da expressão x mais y menos z? Sabendo-se que, veja, o nosso x, ele vale menos 0,6, menos 6 décimos. O y igual a 2,5 e o z é igual a 2 inteiros e meio. Pessoal, o que vocês vão fazer para resolver esse exercício? Vocês vão substituir os valores de x, y e z por esses valores que estão aqui. Só que cuidado, né? Percebam que nós temos valores que estão na forma decimal e valores como z, por exemplo, que está na sua forma mista. Ou seja, ele tem uma parte inteira e tem uma parte fracionária. Você pode ou transformar todos esses termos em fração ou transformar todos esses termos na forma decimal, ok? Resultado vai ser o mesmo. Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem o exercício e, na sequência, voltamos para a correção.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício. Então, veja, ó, como eu falei para vocês, a professora optou por transformar todos esses valores na forma decimal. Se você transformou para a forma fracionária, ótimo, não tem problema, tá bom? Então, veja, o primeiro passo foi transformar esse valor de z em um número decimal. Lembra como que a gente faz para transformar número misto em número decimal? Então, primeiro eu faço aqui a multiplicação. 2 vezes 2, quanto que é 2 vezes 2? 4, né? 4 mais 1, 5. Então, todo número misto, quando eu transformo em fração, ele vai virar uma fração imprópria. Lembra o que é a fração imprópria? É quando o numerador é maior que o denominador. Então, vamos lá, ó, eu fiz 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 5 meios. Poxa, se eu pegar o menos 5 e dividir por 2, que é menos 5 meios, vai dar menos 2,5. Então, eu transformei essa fração mista na forma decimal, ok? Então, agora todo mundo está na forma decimal. Então, eu substituo lá o x por menos 0,6, o y por 2,5 e o z, olha lá, cuidado, né? O z é negativo, por menos 2,5, que foi o que eu calculei no cantinho. Então, esse menos aqui é o menos da fórmula, da expressão. Esse menos que está aqui é o menos do número, certo? Aí eu vou fazer o joguinho do sinal, menos com menos, mais, tá? Então, eu tenho menos 0,6 mais 2,5 mais 2,5, certo? Fazendo essa continha, então, olha lá, eu posso fazer separado. Eu posso somar lá primeiro 2,5 com 2,5, que são positivos, né? Só voltando aqui, ó, os dois 2,5 são positivos, então eu somo, que vai dar 5 inteiros. E desses 5 inteiros eu vou tirar 6 décimos. Fazendo a subtração, olha lá, 4,4. Então, significa que o valor dessa expressão é 4,4. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos para o praticando 3. No praticando 3, nós temos efetue as operações. Letra A, 2/5 mais menos 1/3. Letra B, menos 2/3 mais menos 5/6. Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem essas questões e na sequência eu volto para a correção.
Vamos lá, vamos corrigir o nosso exercício. Então, veja, na letra A, se vocês observarem, eu tenho uma soma de duas frações com denominadores diferentes, certo? Primeiro passo, olha lá, eu tenho que fazer o jogo do sinal, mais com menos, menos. Segundo passo, eu tenho que encontrar o denominador comum entre 5 e 3, olha lá o MMC, que é 15, ok? Achei o 15, vou pegar esse 15, vou dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, para encontrar os novos numeradores. Os novos numeradores serão 6 e 5. Agora sim eu posso fazer a subtração. 6 menos 5, 1. Então, o resultado final, 1 sobre 15, ok? Na letra B, é a mesma situação. Nós vamos fazer primeiro o jogo do sinal, a regra do sinal, mais com menos, menos. Na sequência, nós vamos calcular o denominador comum entre 3 e 6, que é quem? 6. Então, eu pego esse 6, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, certo? Aqui, né? Pela primeira fração. 6 divide por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Não posso esquecer de trazer esse sinal perto do 4, né? Menos. 6 divide por 6 é 1. E 1 que deu aqui vezes 5, 5. Menos 4 com menos 5, menos 9 terços. 9 terços dá para eu simplificar. Dá para eu dividir o 9 por 3. Então, resultado final, menos 3. Nesta aula, nós resolvemos alguns exercícios envolvendo operações com os números racionais, na sua forma decimal e também na sua forma fracionária. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!